Olá galera, tudo bom? Meu nome é João Lucas Marques Barros. Minha graduação é em Engenharia Química pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Me formei em 2018 e atualmente estou no primeiro ano do mestrado em Engenharia e Tecnologias Espaciais pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, famoso INPE. O mestrado está sendo na área de combustão e propulsão e é na cidade de Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo. Porém, a sede do instituto é em São José dos Campos. Então, começar falando de onde veio a decisão de fazer uma pós-graduação. Então, desde mais novo, até antes da graduação, eu tinha o interesse de ser professor e cientista, mas durante a graduação, pelas experiências que a gente passa, eu acabei, em certo ponto, eu achava melhor ir para a indústria, assim, saindo da graduação. Mas o divisor de águas foi nos estágios finais do curso, mais especificamente no estágio no TCC. Eu achei bem melhor meu desempenho no TCC do que no estágio. Eu achei que produzir trabalhos grandes, extensos, eu tinha jeito para isso. E uma outra motivação que eu sempre tive também foi que nos cursos de engenharia, pelo que eu percebi, os professores eles têm dificuldade, às vezes, em transmitir conhecimento. Então, a partir disso, eu planejo ser um bom professor na área de engenharia. Então, vocês pediram para falar um pouco também sobre atividades para se fazer na graduação que podem te auxiliar a entrar na pós e a fazer uma pós. Então, a primeira mais óbvia é a iniciação científica, que ela é importante para você começar a conhecer como o mundo acadêmico funciona, então como que é a metodologia científica, como são as publicações, o que é o currículo Lattes, como é que ele é avaliado. É importante para saber também, dependendo da sua pesquisa, como que um laboratório opera, quais são os tipos diferentes de pesquisas que podem ser feitas. Então, algumas são bem mais experimentais, outras são mais computacionais, algumas às vezes mais teóricas. Às vezes é um trabalho mais de compilação do que de fato alguma descoberta, alguma inovação. Todas são pesquisas válidas. E a iniciação científica é a primeira coisa que ajuda a ter uma ideia se a pós-graduação é para você. Então, só que apesar disso também, a experiência de uma iniciação científica, ela pode variar bastante, porque dentro da engenharia, por exemplo, são várias linhas de pesquisa diferentes que você pode atuar. O tipo de orientação que você vai ter também varia de profissional para profissional, varia também da instituição, de o que a instituição oferece. Então, pode variar bastante, mas é bom para começar a ter uma ideia se você vai gostar daquilo e se aquilo é para você. Outra atividade que também é importante é a monitoria, porque na área da engenharia é uma das primeiras e uma das únicas oportunidades que você vai ter para desenvolver algum conhecimento em didática e começar a entender algumas atribuições dos professores, né? E ela ajuda também a aprofundar o conhecimento em alguma determinada disciplina, que é uma das coisas importantes para a pós também, né? Todo o conhecimento que você tem na graduação, ou pelo menos parte dele que vai ser usado na área, ele vai ser aprofundado na pós-graduação. Bom, uma coisa que ninguém pensa muito, mas a parte de empresa júnior, centro acadêmico, instituições também como o UAIX, eles também são importantes para quem vai fazer a pós, pelo fato de desenvolver uma certa comunicação interpessoal, trabalho em equipe, um senso de responsabilidade e comprometimento, porque uma pesquisa dificilmente você vai realizar ela sozinho. Você normalmente, pelo menos na pós, você vai ter um orientador. Quando você for orientador, você vai ter os seus orientados, então você dificilmente vai fazer alguma pesquisa 100% sozinho. O trabalho em equipe sempre vai ser importante, mesmo se às vezes parece que não vai usar isso na pós, mas com certeza vai. Isso acaba sendo, na verdade, uma experiência boa para a vida, né? Para qualquer área que você for. O inglês, assim como no mercado de trabalho exige bastante hoje em dia, na pós ele é fundamental também. Então, por exemplo, nas disciplinas que tem na pós, elas têm um caráter mais aprofundado. Então, muito material que você acha na internet, ou até que os professores mesmo passam, esse material pode muitas vezes ser em inglês, então você precisa entender um pouco, pelo menos. Quando você vai produzir alguma coisa, vai fazer uma revisão bibliográfica, na área, os trabalhos mais atuais, com certeza eles vão estar em inglês, que é a linguagem utilizada utilizada globalmente pela ciência, né? E quando você for publicar a sua pesquisa, as revistas mais conceituadas de todas, basicamente todas as áreas, elas usam o inglês, né? Então você pode até escrever a sua dissertação em português para apresentar no instituto. Só que na parte de publicar, as melhores revistas você vai precisar ter o conhecimento de inglês para escrever um texto acadêmico, um texto científico.
E além disso, por exemplo, podem surgir algumas oportunidades para você continuar a sua pós-graduação assim, fora do país, né? Então é sempre bom você saber um idioma a mais para você estar preparado caso essas oportunidades surjam. E uma forma de cobrança mais formal também de idiomas é que acho que praticamente todas as pós-graduação elas exigem em algum momento, ou no mestrado ou no doutorado, um exame de qualificação em língua estrangeira. Então todo mundo tem que passar por essa prova. Então se você já souber o inglês antes, conseguir fazer, dependendo de algum curso na graduação, isso vai ajudar bastante com certeza. E uma última atividade importante para pós que eu vejo é o trabalho de conclusão de curso, que essa parte é obrigatória, né, para graduação, só que tanto se você for escrever uma monografia, quando você for escrever um artigo, acaba sendo um texto de caráter mais científico, assim, mais formal e um trabalho mais extenso. Então você passa ali no mínimo 1 ano fazendo esse trabalho, você tem que fazer um texto sobre isso, ele tem que ficar bom, lógico, e você normalmente tem um cronograma a seguir no seu TCC, então já começa também uma oportunidade para você ver assim como funciona mais ou menos a elaboração de um trabalho grande, um trabalho científico. Então vocês perguntaram também sobre os processos seletivos para entrar numa pós-graduação. Eles são bem variados dependendo da instituição. Os mais comuns que eu conheço são análise de currículo, no caso do currículo Lattes, prova, entrevista e carta de recomendação. Então, sobre o currículo Lattes. Então, os diferenciais que você pode ter são apresentação em congressos, artigos publicados, línguas estrangeiras, que às vezes eles não são pré-requisitos, né? A língua estrangeira, mas é importante pelos motivos que eu falei antes. E, assim, é difícil, assim, sair da graduação com vários os artigos publicados, aquele currículo Lattes gigante. Só que ter pelo menos ali uma apresentação em congresso já pode ajudar bastante. A prova, normalmente, ela é semelhante à prova de concursos públicos, né? Ela vai ter questões de múltipla escolha e às vezes pode ter questão discursiva também, dependendo da área. Questões discursivas, obviamente, sobre a área que você pretende fazer a pós-graduação. E normalmente o conteúdo programático dessas provas você pode encontrar no site em editais no site da pós que você está tentando entrar. A entrevista ela funciona de forma semelhante às que a gente tem aí no mercado de trabalho, né, para entrevistas de emprego, e onde a instituição procura conhecer melhor o aluno. Então, às vezes a entrevista exige um pré-projeto também a ser apresentado, só que isso, pelo que eu vejo, é mais para o doutorado. No mestrado alguns têm, outros não. Outra forma de avaliação que se encontra bastante são as cartas de recomendação, porque várias vezes o aluno vem de longe, né, para estudar no instituto. Então é comum a instituição pedir uma ou mais cartas de recomendação para saber como é que foi, saber por alguém que trabalhou com você, saber como que foi o seu desempenho, como que você se comportou e etc. Então, essas cartas de recomendação podem ser redigidas por um docente ou outro profissional que tenha trabalhado com você, seja na iniciação científica, como orientação, coorientação, pode ser dependendo também de algum professor de alguma disciplina, algum outro mestrando ou doutorando que você teve contato na faculdade, pessoas que possam dizer um pouco sobre você. No meu caso particular, aqui na ETE do INPE, na primeira etapa teve análise de currículo e foram solicitadas 3 cartas de recomendação. A segunda etapa, para quem fosse aprovado nessa, ela consistiu num período de adaptação. Então a gente veio para o INPE aqui em janeiro, ficou 3 semanas aqui cursando 2 disciplinas, como se fosse disciplina da graduação mesmo. E no final de cada disciplina teve uma prova e quem passasse, fosse bem nessa prova, entrava, basicamente. Que foi meio diferente do que eu vejo nos outros lugares, mas também pode ter. Como eu disse, são bem variados os processos seletivos para entrar na pós-graduação. Então, a respeito de como que é fazer o mestrado. Basicamente, o mestrado tem 2 objetivos principais, que são as disciplinas e a dissertação. As disciplinas, elas têm como objetivo aprofundar os conhecimentos para auxiliar na pesquisa, então, diferente da graduação, que as disciplinas têm mais um caráter introdutório, você vê o básico das coisas, na pós você tem o objetivo de aprofundar uns conhecimentos específicos. Então, no caso da engenharia química, por exemplo, aqui eu estudo mecânica dos fluidos, é uma das minhas disciplinas. Só que eu não vejo operações unitárias, porque não vai usar muito, então não é necessário.
As disciplinas são trimestrais, que é diferente pelo menos da graduação aí na UniOeste, né, que é anual. E o desempenho é medido por conceito, então A mais, B mais, por aí vai, em vez de notas numéricas. E tem a dissertação, que é a parte principal do mestrado. Então você é obrigado a defender uma dissertação depois de 2 anos, mais em média, né, 2 anos. E para você elaborar essa dissertação, você vai participar de uma pesquisa orientada por uma ou mais pessoas que vão te auxiliar para desenvolver esse texto científico. E é comum que nessa parte você já produza algum artigo científico para alguma revista e você apresente seus trabalhos, seus resultados num congresso nacional ou internacional. Então, no geral, o mestrado em certos aspectos ele se assemelha como se fosse uma continuação da graduação, só que é de uma forma mais aprofundado e mais amadurecido. E o objetivo é capacitar o aluno para pesquisa, para ser um pesquisador, e para produção científica e gerar conhecimento, né? Então, a minha pesquisa, por exemplo, é na área de catálise. O objetivo é desenvolver um catalisador para a obtenção do dimetil-éter, que pode ser utilizado como substituto do diesel e como propelente. Então, essa é uma pesquisa que ela é direcionada para a área espacial, só que ela utiliza bastante os conhecimentos da engenharia química também. Como a pesquisa está no início e atualmente a gente não está fazendo experimentos devido à situação da pandemia, então por hora o que eu estou tendo são reuniões semanais com meus orientadores, onde nessas reuniões a gente discute a literatura mais recente sobre essa área e a gente está formulando o modelo também que vai ser usado o modelo para esse processo, que a gente vai usar no estudo. Então, perguntaram um pouco sobre outras atividades, então particularmente aqui no INPE, assim como vários outros alunos, a gente mora no alojamento, que é dentro do próprio instituto. Então a gente acaba ficando bem focado na pós-graduação, porém ainda é possível tirar um tempinho para si mesmo, para os meus hobbies pessoais, eu procuro fazer isso, quem me conhece sabe quais são esses hobbies. E eu acho importante também ter um tempo para si, isso vale para qualquer área, isso é imprescindível, assim, até para você conseguir continuar tendo um bom desempenho em qualquer coisa que você estiver fazendo. Então, para a galera que está indecisa sobre a pós, então, se você está indeciso, eu acho que a primeira reflexão que você tem que fazer é a seguinte: você gosta de estudar? Se a resposta for sim, então talvez a área acadêmica seja para você, já que tanto nas disciplinas quanto na questão da pesquisa, o que você vai fazer é estudar. Tem aquela frase do Isaac Newton, que talvez tenha sido dita até antes: se eu vir mais longe, foi por estar sobre ombros gigantes. E o que isso significa? Significa que o Isaac Newton só conseguiu propor as teorias e tudo que ele fez porque ele conhecia, ele estudou muito, ele sabia muito o que já tinha sido feito na área da física e ele não começou tudo do zero. Ele teve que estudar muito antes para depois conseguir desenvolver qualquer coisa nova. E se você já fez iniciação científica e gostou da área da pesquisa, ou então se você se interessa por alguma área da engenharia, procure saber então quais são as instituições que são referência na área e como que você faz para entrar nessas instituições, né? E não pode ter medo assim de sair e ir para uma universidade ou para o instituto novo, até porque normalmente essas universidades e institutos eles são favoráveis a receber gente de outros lugares. Por exemplo, aqui no INPE não tem curso de graduação, é só pós. Então todos os alunos vieram de outro lugar. Não tem quem começou aqui no INPE na graduação. Se você fez iniciação científica, porém não gostou da área que você atuou, você não necessariamente precisa obrigatoriamente seguir nessa área na pós. É muito bom se isso bater, né? Se você já gostou da área e se conseguir, mas ainda é possível mudar, com certeza. Tem na área da engenharia a mesma vantagem que a engenharia química tem no mercado de trabalho é a mesma vantagem da pós. Tem muita área para se atuar, tanto que a pós-graduação que eu faço hoje ela nem é exatamente engenharia química. E caso você não tenha feito iniciação científica na graduação, mas tenha interesse em começar o mestrado, eu diria que seria bom você procurar fazer um bom trabalho no TCC, buscar um orientador que trabalhe com algum tema que você tem interesse e assim você ainda tem chance de pelo menos fazer um trabalho na área que tem a ver assim com o que você vai ver na pós, né? Um trabalho que tem mais esse caráter acadêmico, científico. E é isso, galera. Falou, até mais.